Sejam muito bem-vindas à nossa aula Dinheiro Emocional. O que tem a ver uma coisa com a outra? Dinheiro e emoção. Bem, um ponto importante é entender que o modo como você encara o dinheiro, o modo como você vive sua vida financeira, o modo como você lida com as questões relacionadas ao dinheiro tem muito a ver com as suas emoções. Na verdade, as nossas emoções, elas estão ali no comando de tudo na nossa vida. Se não soubermos as razões, os para quê que nos leva a tomar algumas decisões, a gente acha que está no comando, mas na verdade não estamos. E quando eu falo emoções, é um pouco mais além do que alegria, tristeza, raiva e assim por diante. Tem muito a ver com nossos padrões familiares relacionados a isso, ou seja, os nossos sentimentos com respeito a isso. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro. Imagine quando você é criança, todo final do mês, todo dia 30, né, geralmente ali o dia que as contas vencem, você vê brigas. Você vê os seus pais ou as pessoas que criaram você brigando sobre pagamentos. Um clima ruim, um clima pesado. Um outro exemplo, você cresceu vendo a sua família brigando por herança. E ali uma pessoa no meio sendo tratada como se fosse só o banco da família. E a família naquela briga o tempo todo. Então, qual é o significado que você vai dar para o dinheiro? O dinheiro causa mal, o dinheiro dá briga, o dinheiro é algo ruim, dá uma sensação ruim. E quando eu falo isso, não é que você vai ter essa lembrança consciente, racionalmente. Ah, tá, entendi. Então eu tive isso, então é assim que eu me sinto. Não, as suas ações vai demonstrar que tem alguma coisa ali. Por exemplo, você é o tipo de pessoa que vive em dívida, ou você é o tipo de pessoa que até faz muito dinheiro, mas não consegue entender para onde vai esse dinheiro, ou não consegue perceber como que esse dinheiro ele está sendo de benefício para você. Então tem algo ali acontecendo. Aí talvez você pense, ah, Elaine, mas tem as condições do mundo, tem isso, tem aquilo. Sim, tem os fatores externos acontecendo. Mas pode ter certeza que o fator interno ele vai ser muito mais crucial na sua tomada de decisão ou de mudança relacionado a isso. Porque vamos pensar como que foi a história, mais ou menos, resumidamente, do dinheiro. Atualmente, né, no momento que a gente vive, né, já há um tempo, o que nós usamos para comprar, negociar é cédulas, né, e moeda. Vai falar, cartão de crédito, isso sim, mas é o dinheiro ali em espécie. Mas por muitos anos não foi assim. Por muitos anos, o dinheiro, na verdade, ele não existia. Não da forma que nós conhecemos. Existiam outros modos de troca. Sempre existiu. A questão da negociação, da troca. Eu tenho isso, você tem isso, e vamos trocar. Antigamente, muito lá atrás, era a troca de produtos. Ah, eu planto batata, você planta cenoura, vamos trocar? Depois de passando um tempo, foram utilizando outras coisas, como pedras preciosas, ouro, alguns lugares especiarias, outros lugares sal, e assim por diante. Mas a questão era troca. Eu tenho, você tem, eu preciso do seu, você precisa do meu. Hoje é a mesma coisa. Por exemplo, você vai no mercado, o dono do mercado, para ele continuar funcionando, ele precisa que o dinheiro entre. E para você comer, você precisa comprar coisa do mercado, ou da feira, ou do hortifruti, enfim, uma troca. Mesmo que você plante na sua casa, para que você tenha ali a sua terra bem adubada, você vai ter que comprar um adubo, uma semente, uma troca, entende? Eu tenho algo, é simplesmente isso. Só que quando eu não olho para o significado que o dinheiro tem na minha vida, eu não consigo enxergar ele apenas como uma troca. Eu consigo enxergar ele como o mal da humanidade. Ah, as coisas estão assim por causa do dinheiro. Se fulano de tal tem dinheiro, vai faltar dinheiro para outras pessoas, ou falta dinheiro para mim. Ou eu não posso ter dinheiro, porque se eu tenho dinheiro, a minha família vai ficar faltando. Vou dar um outro exemplo para você entender o quão profundo é. Por exemplo, se você viu ou cresceu com uma família que todos tinham condição financeira
mais precária. Mas tinha o tio ou a tia rica, né? E essa pessoa tinha um caráter, ou uma característica, ou uma personalidade, ou as pessoas davam um significado para essa pessoa como sendo avarenta, como sendo mesquinha, não ajuda ninguém, é egoísta, e assim por diante. Então, a sua família foi ali colocando, incutindo em você que a pessoa, quando tem dinheiro, se transforma em outra pessoa, transforma em uma pessoa ruim, em uma pessoa egoísta. E ficou muito ligado que o egoísmo, o ser ruim, é o dinheiro que transforma. E, gente, que poder é esse, né? O dinheiro, ele não tem capacidade de transformar ninguém. O que o dinheiro faz é ele proporcionar possibilidades para aquela pessoa demonstrar mais ser quem ela é. Mas ela já era assim. Se ela fosse uma pessoa paupérrima, ela seria da mesma forma. E ser rico ou ser pobre não vai medir caráter. Você é o que você é, ou o que você escolhe ser, né? O que você constrói para si, ou o que você escolhe ali é, permanecer. O dinheiro vai fazer com que a pessoa que é boa, ela com o dinheiro, ela tem mais possibilidade de demonstrar bondade na prática. A pessoa que é mesquinha ou egoísta, ela com dinheiro, ela vai ter possibilidade de demonstrar mais isso na prática. É só isso. Ele dá possibilidades ou proporciona experiências, mas não vai modificar o seu caráter. Mas o que você ouviu, o que você vivenciou, o que você experienciou, ficou gravado e deu um significado. E aí a sua tendência vai ser procurar oportunidade para afastar isso de você. Porque o dinheiro é ruim, é mau, é sujo. E são nas pequenas coisinhas que isso é demonstrado. Por exemplo, guarda o dinheiro no cofrinho, no porquinho. Helena, mas tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas qual é a simbologia que todo mundo dá ao porco? É sujo, né? É sujo, embora não seja um animal sujo, mas é o que é colocado. O porco vive na lama, é sujo, é algo ruim. Até nos desenhos, geralmente, tem alguns desenhos que os personagens que são considerados vilões são porcos, são ruins. E aí fica esse significado inconsciente, ou seja, eu não consigo racionalizar isso, mas está ali um significado, que é sujo. E quem quer ter algo sujo? Quem quer ter algo que causa mal? Ninguém. E aí eu vou procurar situações que me afastam, que me divide, que me deixa ali em situações precárias com o dinheiro, porque aí eu reforço o que eu aprendi a vida toda, que é ruim, que faz mal, entende? E isso fica ali gravado de uma forma tão forte dentro de você que você vai ali passando por várias situações na vida e você não consegue entender por que que isso acontece. Gente, eu não sei por que que eu não consigo lidar com o meu dinheiro. Porque tem toda uma questão. Vou dar um outro exemplo para vocês para ficar mais claro ainda. Vamos supor que assim que você começou a ter um pouquinho mais de estabilidade financeira, um monte de pessoas começaram a pedir dinheiro para você. E você tem uma questão emocional que é: eu não sei dizer não, eu tenho medo de desagradar. Eu escutei a vida inteira que eu tenho o que fazer pelos outros. Você foi aquela criança que não tinha vez em nada. Tinha que ajudar o mais velho, o mais novo, tinha que estar sempre dando, 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 dando. E você sentiu que faltou isso para você. E você acostumou-se a essa pessoa que dava o tempo todo, inicialmente emocionalmente, de outras formas, e depois financeira. Então, você pode até quebrar financeiramente, porque fica aquilo. É muito mais fácil eu falar eu não tenho do que eu não quero. É muito mais fácil falar eu não posso do que eu não quero. Eu não quero dar dinheiro para você de novo, para você jogar, para você beber, para você. Eu não quero. Eu não quero fazer isso. E aí, o que que você escutou? Que você é egoísta. Porque você pode. Mas você não está ajudando o seu irmão, o seu tio, o seu pai. Você tem que dar, porque você tem. E aí cria ali uma barreira. É melhor não ter. Porque se eu tenho, olha a situação, o mal-estar que me causa.
e eu não consigo me posicionar, porque eu tenho medo de desagradar, eu tenho medo de não pertencer à minha família. Porque se eu não dar, qual é o meu lugar? O meu lugar é esse. É o lugar da pessoa que tem que dar, eu tenho que dar o tempo todo. E aí fica aquela sensação de vazio constante. E aí o significado vem o quê? É o dinheiro. Se eu não tivesse dinheiro, seria melhor. As pessoas que têm dinheiro são pessoas ruins. Entendeu? A ligação do das suas emoções, do que você vivenciou, da sua criação, dos seus padrões familiares. Quando eu falo padrões, não é só seu pai e sua mãe, é o que vem antes, muito antes. Por exemplo, como meus avós tratavam o dinheiro, como era, qual era ali a fala que tinha, qual é a sensação que você sente na família quando esse assunto é em pauta, está colocado ali. Qual é o significado que isso causa? Por exemplo, vou falar uma coisa que eu ouvia meu avô falar. Ele dizia assim: se eu tivesse muito dinheiro, eu não iria vir aqui ver vocês. Aí qual é o significado que eu poderia ter dado para o dinheiro? O dinheiro separa a família. O dinheiro é ruim, afasta as pessoas uma da outra. Mas isso era um sentimento dele, porque ele tinha uma frustração interna, ele tinha umas questões emocionais para resolver. Ele encontrou aquele meio de se expressar daquela forma, que para ele, se ele fosse bem, tivesse estabilidade, talvez não precisaria talvez ficar pedindo às pessoas alguma coisa, família, filho, assim por diante. Mas o dinheiro é só o dinheiro. Tem um exemplo que eu costumo dar para N situações, mas funciona também aqui. Por exemplo, se eu pegar um jiló e mostrar para uma pessoa que ama jiló, ela vai encher a boca d'água e falar: "Ai, que delícia, jiló. Ai, queria comer". Se eu mostrar para uma pessoa que odeia, ela vai ter repulsa. O jiló mudou? Não, é o mesmo jiló. É a mesma coisa, o objeto, né, o legume lá, é a mesma coisa. Mas cada um deu um significado diferente. Para uma pessoa, esse jiló é horroroso e para outra é delicioso, é maravilhoso. Mas é a mesma coisa, não mudou, o dinheiro é a mesma coisa. Ele é o que ele é o quê? É ali, ele serve para trocar, ele vem e volta, né, imagina como fosse uma energia elétrica que vai e volta, você liga, desliga, tá ali existindo. Ele não causa mal, nem causa bem. Agora, o modo como eu lido com ele, o significado que eu dou, aí sim, pode ser positivo, pode ser negativo. Mas ele em si, não, entende? O quão profundo é? Então, talvez esteja se perguntando assim: "Taila, entendi, e aí? Faço o quê? Acabei de descobrir que eu tenho um monte de BO sobre dinheiro, tá tudo aqui enrolado sobre dinheiro, e aí? O que que eu faço?". Então, o ponto, importante para você começar a fazer é trazer clareza para a sua vida, é trazer consciência para o seu comportamento e as suas atitudes, seus pensamentos. Então começa lá, escrevendo o que que você costuma falar e pensar sobre dinheiro e pessoas que têm dinheiro. O que você fala com frequência sobre isso? Por exemplo, quando você vê, sei lá, em rede social alguma coisa, alguém que tem muito dinheiro fazendo alguma coisa, ou sendo bem-sucedido, ou talvez tendo uma aparência muito bonita, o que que você fala? Ah, para ele é fácil de ter dinheiro. Tá, duvido que está fazendo isso, com certeza tem interesse por trás. O que que você fala? Ah, pessoas com dinheiro são sempre pessoas ruins. Ah, são pessoas metidas. Deus me livre ir para tal lugar, porque vai ter aquela galerinha de eu não tenho saco para isso. O que que você costuma qual é a sua atitude sobre isso? Anota. Sem julgamento, só faz a anotação. Feito isso, coloca lá, ao lado. Tudo que eu falo e penso sobre é realmente verdade? Todas as pessoas que têm dinheiro são pessoas metidas, nojentas, mal educadas, pessoas que maltratam, destratam outras pessoas? São pessoas que não têm escrúpulos, são pessoas que só fazem o mal? É isso mesmo? Anota lá.
E traga na memória situações que o dinheiro foi positivo. Por exemplo, diante de desastre natural, pessoas que têm dinheiro, têm condições, facilita um resgate, uma ajuda, uma reconstrução? Então, nesse caso, o dinheiro seria ruim ou seria necessário para que haja essa troca e essa troca forneça coisas necessárias e positivas, como moradia, como comida, como resgate e assim por diante. Anota isso. Depois de fazer isso, faz uma retrospectiva ou pergunte ou traga na memória como sua família lida com o dinheiro. Como foi a sua relação na sua infância, na sua adolescência, no seu primeiro emprego com o dinheiro? Como foi isso? O que que você fez com o seu primeiro salário? O que que você via? Como você via os seus pais ou as pessoas que criaram você lidando com isso? Qual era a conversa? Tinha conversa? Não tinha conversa? Era angustiante? Como é que era essa situação, esse momento? O dinheiro era usado também para prazer, por exemplo, pra um passeio, para comprar algo bom? Você ouvia frases como "o dinheiro não nasce em árvore", "eu não defeco dinheiro" e assim por diante? Como é que você tinha isso ali, constantemente? E anota. E aproveita para anotar as sensações que causaram. Por exemplo, enquanto eu tô fazendo exercício, me deu um mal-estar, me deu um negócio ruim, me deu uma sensação esquisita. Anota. Anota, porque você vai observar como se isso se repete quando, por exemplo, você vende um produto ou quando você recebe ali uma promoção no trabalho e você sente um negócio esquisito, sabe? Um não merecimento, algo como se estivesse fazendo algo impuro, algo ruim, como se fosse, eh, algo que não é certo, é errado, é ilícito. Mas foi um dinheiro que você foi um produto, foi uma troca, foi algo assim. Anota. E quando você anotar, você vai observar o que é verdade e o que não é. Lembre-se que a nossa mente, às vezes, ela mente pra gente. Por que que a nossa mente mente pra gente? Porque, às vezes, ela cria situações que teve a ver com algumas situações no que nós vivenciamos, mas que não faz mais sentido pra gente. Vou dar um exemplo também que eu costumo usar bastante. Quando nós éramos pequenos, a gente ouvia assim: "Não fala com estranho". Você não pode falar com estranho. Você não pode entrar em carro de estranho. Cuidado. Por que era dito isso? Para nossa proteção. Éramos crianças, nós não tínhamos discernimento para saber, para julgar uma pessoa no sentido de, olha, aquilo ali é perigoso, nós não tínhamos isso. Mas imagina se hoje você permanecesse ainda com esse conceito, não falar com estranho. Talvez você não teria casado, talvez você não teria nunca tido amigos nenhum, emprego. Porque constantemente nós estamos falando com estranhos, sei lá, uma entrevista de emprego é um estranho. Uma pessoa que você conheceu no aplicativo é um estranho. Um aplicativo de locomoção que você pede é um carro de um estranho, mas que hoje é necessário para que você tenha ali uma vida funcional. E isso não quer dizer que você está constantemente se colocando em perigo. Quer dizer que hoje você tem maturidade suficiente para discernir o que pode ser perigo e o que não pode ser, coisa que quando você era criança não tinha. Então aquele conselho quando você era criança não serve mais para você hoje adulto. Assim como muitas coisas que você ouviu lá no passado não serve mais para você adulto. E era um conceito que aquelas pessoas imperfeitas tinham, que era o que eles tinham para dar, era isso. Mas não quer dizer que era a verdade absoluta. E também não quer dizer que aqueles eram pessoas ruins, estavam mentindo para você. Também não que não existem pessoas mal intencionadas no mundo. Mas nesse ponto específico sobre o dinheiro, era o conceito daquela pessoa de acordo com a experiência dela. Então, hoje você pode escolher se você quer continuar com esse conceito dessas pessoas, ou se você quer começar a olhar de modo diferente, calibrar o seu olhar, seus pensamentos, seus sentimentos com respeito a isso, para você gerar a mudança que você quer. Para você começar a dar significado às coisas de acordo com o que é. Se o dinheiro é o dinheiro, então eu quero enxergar o dinheiro como dinheiro, não quero enxergar o dinheiro como briga, como sujo, como divisor de família, como, sinal de quem é mau caráter.
E para que isso é importante? Para que você consiga ter uma vida financeira de acordo com o que você, de acordo com os seus valores. Porque às vezes, para você, você ali correndo em círculo, ali, como se fosse uma rodinha de hamster, você não consegue sair dali. E você fica ali frustrada, você não consegue: "Ai, eu queria tanto proporcionar para minha família, sei lá, um passeio, eu não consigo. Parece que eu não consigo administrar, eu não consigo, eu não sei, já fiz planilha, fiz isso e não consigo". Então, para você conseguir ir para a prática, você precisa primeiro limpar essas questões emocionais. Como fosse uma limpeza mesmo, por exemplo, igual para você poder organizar uma casa, você tem que limpar primeiro antes. Você tira a sujeira, aí você coloca ordem. Aí eu vou enfeitar, vou colocar uma planta, vou colocar isso. A mesma coisa é essas questões. Para você poder sentar e montar uma planilha ou um caderno e tudo isso e ter sentido para você, você precisa primeiro entender as raízes das suas questões, porque senão vai ficar só um negócio jogado. Você vai ter 500.000 planilhas e não vai conseguir ir para frente, porque tem questões muito profundas sobre isso. E que questão é essa? Sabe? "Ah, para mim pertencer à minha família, eu preciso ser muito desorganizada, porque minha família é assim". E se eu for organizada financeiramente, ter uma boa estabilidade, conseguir viajar, ter um carro direitinho, bonitinho, ter uma casa organizadinha, bonitinha, ter a minha casa própria, ou ter meu carro pago, ter umas coisas organizada. Eu vou me sentir estranho com a minha família, que é tudo bagunçada, devendo todo mundo, pegando dinheiro com a agiota, essa bagunçada. Sabe que eu vou sentir que eu não faço parte mais daquele meio? Então, para fazer parte daquele meio, eu vou continuar ali, como se fosse uma honra. Se minha família não conseguiu dar certo financeiramente, dar ce quando eu falo dar certo, é questão de organização, sabe? Aquela pessoa que viveu a vida frustrada, porque o que dá certo para um, não dá certo para outro. Dá certo no sentido pessoal. Que eu não consegui me realizar de maneira nenhuma. Todos os meus pilares estavam bagunçados, desorganizados, acabou a vida assim. Será que eu estou tentando repetir algum tipo de padrão para me sentir que eu pertenço, que eu faço parte? Então por isso que é algo muito profundo. Coloca lá, quem você lembra que talvez faleceu frustrado, mas que tentou e não conseguiu atingir? Será que você pode sentir que pertence, mas do seu jeito, de outra forma? Porque na verdade, se você já nasceu ali, você já pertence ali, já é o seu lugar, no sentido de pertencimento, não que você tem que ficar naquele lugar fisicamente falando. Você faz parte daquela família. E tudo bem você ser diferente, tudo bem você fazer diferente. E na verdade, quando você dá esse passo de fazer a diferença, fazer diferente, você está fazendo um bem para sua família, porque você está quebrando um padrão de anos. E gente, quebrar padrão não é fácil, é desafiador demais. Mas a liberdade que dá, sei lá, de você ser a primeira pessoa a conseguir ter uma estabilidade financeira. Ou outro padrão, você ser a primeira pessoa da sua família, a primeira mulher da sua família a ter um relacionamento saudável, a ter uma troca saudável, ter uma família estável. Ou você ser a primeira pessoa da sua família a conseguir cuidar do seu bem-estar físico e emocional. Você tá dando oportunidade para as próximas gerações serem mais saudáveis. E você está conseguindo fazer algo maravilhoso, que é pegar o presente que você ganhou e não jogar fora, mas transformar ele em algo ainda maior. Viver a sua vida de uma forma saudável, de uma forma leve. Com trabalho, com desafio sim, porque a vida acontece assim, mas leve. E é uma escolha, é uma escolha. Você olhar para isso, porque é desafiador olhar. É desafiador talvez fazer: "Caramba, então eu vivi minha vida toda em prol disso". Chora isso, sente isso e vai para um passo a mais. Faça uma escolha para que a sua o que outras pessoas fizeram por você, os esforços que seus avós, seus bis, seus pais fizeram para que você chegasse até aqui, e se não tivesse mantido a vida deles, né, alguns sobreviveram, passaram a vida sobrevivendo, não vivendo, então não teria chegado aqui. Se você quer pertencer e honrar a sua família, pega a vida que foi lhe proporcionada e viva, viva de modo leve.
olhando para a realidade. Sem olhar para a realidade não existe mudança. Se você quer mudar, olha para ela, olha para essa realidade, mesmo que doa naquele momento. Mas isso vai ser o ponto, primeiro passo para a mudança. Vamos lá? Vamos começar? Você você merece ter uma vida leve, uma vida saudável.